Boa noite! Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos ao vivo na nossa live semanal com o tema Caminhos para a Transformação. Nós falamos sobre emoções e hoje a emoção que nós vamos abordar é indignação. Uau! Bem propício para o momento, né? Sim. Oi, Luísa! Oi, Rose! Sejam muito bem-vindas! Oi, Alcione! Boa noite! Rodrigo e todos os mais que vão chegar até nós hoje aí. Então, nós íamos falar sobre emoções hoje, mas nossa temática era ressentimento. E aí eu recebi tantas ligações, assim, né? Mensagens de pessoas tão queridas, tão especiais hoje. Uma muito feliz por resultados aí do que aconteceu domingo, outras muito indignadas, outras revoltadas, e tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas importantes na minha vida. E assim, brincando, a brincadeira à parte, eu sempre, quando alguém pergunta, eu falo que o voto é secreto, que eu não falo nem sobre tortura, né? Então, com isso, essas pessoas especiais na minha vida se sentem totalmente confortáveis de falar comigo. E qual era o sentimento que boa parte das pessoas estavam trazendo hoje? A indignação, em vários níveis, em vários setores e em vários momentos. E aí eu me lembrei do programa de TV que eu fiz, eu acho que em 2019, não, 2018, acho que foi 2018 ou 2019. Foram vários, não pra saber qual foi. Acho que foi 2018, 2019 que eu abordei a indignação. E aí eu propus para o Kleber, vamos falar hoje sobre essa emoção tão importante que é a indignação. Então, nós vamos respirar. Hoje eu falei pro Kleber, vai ser mais ou menos um outro workshop. Ele, não. Então, primeiro nós vamos respirar. Mesmo quem vai nos assistir depois, mesmo quem vai ver depois, primeiro você vai respirar, colocar suas mãos no coração, no cardíaco. Coloque as duas mãos no cardíaco e respira. E afirma verbalmente, que eu não vou estar te ouvindo. Eu estou aqui hoje para ouvir. Eu estou aqui hoje para compartilhar. Eu estou aqui hoje para contribuir. Kleber e Ana Paula não me convencem de nada. Kleber e Ana Paula não me induzem a nada. Kleber e Ana Paula apenas trazem informações. Eu, e somente eu, escolho o que absorvo, o que é verdadeiro para mim e o que transforma a minha vida. Eu não sou culpado ou culpada de nada, mas sou 100% responsável de tudo. Eu assumo agora a minha responsabilidade de ouvir, compartilhar e escolher. Assim é. Arro. Então, hoje a gente vai compartilhar e vocês vão contribuir. O que é contribuir? Coloque no chat, coloque nas mensagens, fale, participe. Não é para ninguém convencer ninguém a nada, a coisa nenhuma. Nós vamos falar sobre indignação como emoção. A indignação, ela tem um propósito de criar miasmas, gruda informações em nós que nos paralisa. Então, toda vez que nós ficamos indignados, é como se nós pegássemos um saco de batatas, de informações pesadas para carregar. Então, a indignação, energeticamente, ela cria peso. E todo peso cria dificuldade de movimento e de ação. Então, indignar-se é pesar-se. Indignar-se é carregar algo que poderia ser simplesmente deixado ir. Indignar-se é dificultar a sua jornada, que poderia ser mais suave, trazendo pesos ou dores dos outros para você.
Indignar-se é não se conformar. E quando o ser humano, o indivíduo, não se conforma com algo, significa que ele acredita que ele pode interferir. E em alguns momentos da vida, a gente não interfere, a gente faz o melhor e aceita o resultado. Quando a gente acredita que pode interferir e influenciar naquilo que não nos pertence, a gente se indigna. E aí, com isso, a gente cria bloqueios. E ao criar bloqueios, criamos dificuldades. Por isso que eu falei assim, eu não sou culpado de nada, mas sou 100% responsável por tudo. Porque se alguém faz algo a mim, a qual eu teoricamente, aparentemente não tive uma escolha, é a minha escolha aceitar ficar na dor ou seguir adiante. É a minha responsabilidade o que vou fazer com aquilo que é entregue para mim. É minha responsabilidade perceber se eu posso olhar somente para o que dói, somente para o que incomoda, ou se eu posso olhar para possibilidades. Toda vez que a gente está no meio de um conflito, ou no meio de uma discussão, ou no meio de uma divergência de opinião, ou no meio de uma insatisfação, nós temos sempre a escolha de ficar, de sair, de olhar para o melhor ou de fazer uma nova escolha. Quer colocar algo antes de eu Por enquanto não, você vai colocando no momento certo, eu entro na minha parte. Ok, então a indignação, ela surge. Olá, Gabriel, gratidão, seja bem-vindo. A indignação, ela surge toda vez que você fez um planejamento, uma idealização, de algo ou de alguém, e aquilo saiu do seu controle, ou seja, aquilo não foi exatamente como você esperava. Quando isso acontece, tá? Quando você faz um planejamento, é assim. Nossa, Theta Heals, quando você faz uma manifestação, assim. Quando você cria uma expectativa, né? Assim. E na hora de ser entregue a você, ou na hora de acontecer, não foi exatamente como o esperado, como o planejado, aí você tem dois caminhos. O da aceitação, que não foi como eu esperava, o que isso tem de bom, o que isso pode me ensinar, o que isso pode me impulsionar, isso ou essa pessoa, né? Me impulsionar, o que isso pode trazer de melhor para mim. Isso tudo é aceitação. Deixa eu me interferir um pouquinho. Pode entrar. Só para completar. Por isso que quando fala em aceitação, pode-se levar, poxa, mas eu preciso aceitar tudo, preciso aceitar como se fosse algo, um conformismo. Não, como a Ana Paula falou, aceitação trazendo o aprendizado, trazendo o que você pode fazer com isso. Você pode liberar, você pode seguir, porque tudo tem um propósito de acontecer na sua vida. Então a questão é essa. Aceitação é você primeiro acolher aquilo que chegou para ti, aquele fato, aquele acontecimento, qualquer coisa que seja, que foi diferente da tua expectativa, e trazer o aprendizado daquilo, né? Porque tudo tem um propósito. Então isso, quando você consegue transmutar essa frustração em um aprendizado, você muda completamente o sentido das coisas. Perfeito. Então, a aceitação, ao contrário do que muitas vezes a gente acreditou, né, ou até nos ensinaram, ou até colocaram para nós, não é uma passividade. A aceitação não é você, como o Kleber colocou, um conformismo. A aceitação não é engolir o que não tá legal para você. A aceitação não é você simplesmente ficar ali apático. Aceitação é um movimento, porque aceitação tem a palavra ação no meio. Então, a aceitação é aceitar uma nova ação, um novo movimento. E esse movimento o que isso vem para me ensinar? O que isso vem para que eu possa fazer diferente?
Porque na vida já teve movimentos que tenho certeza que na vida de todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, eu tenho certeza de 100%. Se você tem mais de 15 anos, com certeza. Como nós. Com certeza, já aconteceu algo na sua vida que você olhou como sendo horrível, que você não queria, que não aceitou, e depois de um tempo, você obteve uma resposta, uma percepção diferente e falou: nossa, agora eu entendi por que determinada situação foi diferente da minha expectativa. E naquele momento, se você aceitasse, criasse um novo movimento, você teria se desgastado mesmo. Então, quando nós falamos em aceitação, significa reduzir desgastes. Como a Luísa colocou aqui, acolher até as nossas emoções. Então, eu fiz uma pergunta quando eu convidei as pessoas para estarem aqui nessa live. Quando algo sai diferente do seu planejamento, o que você faz? Você entra em aceitação, entra em indignação, você se abre para novas possibilidades, para parar e observar, deixa eu me abrir e observar, ou você se fecha em retração e recusa? Essa é a grande pergunta e reflexão desse momento no nosso planeta Terra e na nossa vida em comunhão com as outras pessoas. Você vai entrar em retração toda vez que algo sair do planejado, ou você vai entrar em novo movimento de ação com aceitação para observar qual é o aprendizado e que contribuição você pode ser para esse novo aprendizado. Ok? Essa é a reflexão para vocês ficarem. Por que eu estou dizendo isso? Vou contar histórias. Eu gosto de contar histórias, né? Então eu vou contar uma história minha, para variar. Algumas pessoas já ouviram essa história várias vezes, mas é sempre bom, sempre faz a gente refletir. Em determinado momento da minha vida, meu pai se distraiu. O que é se distrair? Ele começou a beber, se tornou alcoólatra, começou a ter muitas mulheres, começou a perder todos os recursos financeiros que ele tinha, começou a me ofender, se tornar até um pouco assim abusivo na fala e me desrespeitar como pessoa, como mulher, como filha, e desrespeitar a família e fazer uma série de coisas que não eram as mais adequadas para um pai, porque ele foi um excelente pai durante muito tempo. Ali eu entrei na indignação e na não aceitação por vários anos, por muitos momentos. E fiquei tentando lutar contra algo que não estava nas minhas mãos. Eu desejava tanto e amava tanto aquele homem tão especial para mim e com tanta referência que a todo custo eu desejava tirá-lo da distração, tirar os véus dele. E isso fez com que eu criasse um movimento, sim. Um movimento de busca energética, espiritual, um movimento de busca do meu eu. Força interior, né? Um movimento de força interior, muitos movimentos. Mas por mais que eu fizesse, ele continuava escolhendo seguir o caminho dele. Quando chegou um determinado momento da minha vida, eu já era casada, então isso já tinha passado muitos anos, eu já tinha mudado algumas coisas, feito constelação, feito isso, feito aquilo, outro, né? Uma série de coisas. Eu parei e tive uma grande percepção de consciência, que eu só podia aceitar que ele era daquela forma e que ele estava fazendo aquelas escolhas. E que tudo aquilo não era contra mim, era algo que era contra ele. Mas que eu era afetada toda vez que eu criava uma expectativa, desejando que ele me entregasse aquilo que eu esperava e não aquilo que ele estava pronto a entregar. Quando eu realmente tive essa consciência, isso não foi do dia para a noite, isso foram vários anos e principalmente vários trabalhos interiores.
Eu percebi o quanto o meu pai, por mais que eu o amasse, era tóxico e eu precisava ali tomar uma decisão. Ele já morava muito longe, já tinha dado golpes, minha mãe já tinha sido presa por causa dele, minha mãe foi presa por causa do meu pai. Já tinha acontecido muitas coisas. E aí eu percebi que ali, pra mim, era um momento de eu fazer uma escolha. Não conviver mais com ele, porque ele era tóxico. Entrar em indignação ou aceitar o amor que eu tinha por ele e a vida que ele tinha me dado e tudo de bom que ele tinha trazido para mim. Quando eu tomei essa percepção, esse insight, essa decisão, muitas pessoas da família foram contra, outros foram a favor, enfim, mas aquilo não importava. Ou seja, eu estava fazendo, entre aspas, um voto que era para mim, para minha vida, para minha mudança, o meu melhor. E eu escolhi não conviver mais. E o meu irmão, ele fez uma escolha diferente da minha, totalmente diferente. Mas para ele, aquela era a melhor escolha. Para mim, essa era a melhor escolha. Quando ele tentou me convencer de mudar a minha escolha, o meu voto, a minha percepção, eu o abracei, olhei dentro dos olhos do meu irmão e disse para ele: eu respeito tudo o que você escolhe. Para mim, eu posso adoecer se eu ficar nesse caminho que está sendo tóxico. Para você, pode ser completamente diferente. Nós só temos percepções, opiniões, olhares para direções distintas sobre o mesmo ser que é o nosso pai. E assim nós seguimos por alguns anos. E o meu amor, o meu afeto, a minha gratidão por este homem da minha vida não mudou. Quando meu pai finalizou, estava para finalizar o ciclo dele, o meu irmão me ligou que não conseguiria ir até lá sozinho e precisava de mim, do meu apoio, do meu afeto, da minha força. E eu fui. Por este pai, por este irmão, por esta história. E quando eu cheguei lá, as pessoas tinham uma percepção diferente do que aconteceu. Então eu sempre falo, a indignação é quando a gente olha somente para a nossa história, para a nossa dor. Porque toda história tem o lado A, o lado B e a verdade, que é o caminho do meio, o caminho que não tem julgamentos, o caminho que não tem culpados, o caminho que tem responsabilidade. E quando nós entramos num caminho de indignação, nós precisamos e estamos procurando um culpado para preencher a nossa dor interior de alguma coisa. Mas toda história tem o lado A, o lado B e o equilíbrio. E quando eu cheguei lá, qual foi a história que meu pai havia contado nos últimos 5 anos? Que a filha não falava com ele. E ele faleceu no caminho quando a gente estava chegando. Então, quando eu chegava e as pessoas perguntavam quem era e dizia que era a filha dele, todos me olhavam com indignação. Nos primeiros 20 minutos, eu quase acreditei que eu era má, que eu era ruim, que eu era causadora de uma dor que eu nem sabia qual era. Então eu precisei me recolher, eu precisei respirar, entrar em conexão com o divino que há em mim, com a gratidão e o amor que eu sinto pelo meu pai, com a percepção que eu precisei fazer uma escolha diferente para preservar a minha saúde física, emocional, energética e espiritual.
E quando eu respirei, percebi, eu pedi, Criador, fonte divina, me mostra se é o meu ego, se são as minhas resistências ou as minhas indignações que me fizeram tomar esses partidos. Se foi, que eu aprenda agora, porque sempre é possível. E quando eu fiquei ali bem quietinha, respirando, de repente eu abri meus olhos, não tinha ninguém ali ao lado do caixão do meu pai e eu estava sozinha. E ali eu coloquei todo o meu afeto e meu amor que era verdadeiro. E ali eu tive uma oportunidade energética maravilhosa. E percebi que eu não havia usado o meu ego, porque eu estava ali. Eu havia apenas feito uma escolha diferente do que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas se indignam, ficam com raiva, ficam falando mal do pai, de quem lhe fez isso, fez aquilo, achando um culpado, se machucando, sofrendo e esperando que o outro entenda a sua dor. Adoecendo, tendo patologias e naquele lugar querendo que algo seja uma informação que não está nas nossas mãos, que está fora das minhas mãos, que não é a minha escolha. Isso vale para tudo na nossa vida, para eleição, para relacionamento, para pai e mãe, para casamento, para trabalho. É se respirar. E sabe o que foi lindo disso? É que eu estava lá, eu pude contribuir energeticamente, não cabe falar o que aconteceu no campo de energia aqui, pude dar força para o meu irmão, pude acolher aquelas pessoas, e de repente todo mundo foi chegando até mim, que eu estava tão serena e feliz de poder estar ali, que as pessoas vieram me contar algumas mazelas do meu pai, tem algumas histórias muito engraçadas que são temas de cursos, e as pessoas começaram a me olhar totalmente diferente. E de repente, elas, por um passe de mágica ou não, e até uma fala do meu irmão, perceberam que foi só escolhas do meu pai e escolhas minhas. Muito legal aqui, né? É o mesmo que soltar, um alívio. Isso, Ju, é um soltar. Então, quando a gente entra em indignação, aproveitando a fala da Ju, a gente carrega. E isso cria peso. E isso cria paralisação. E isso cria dificuldade. E isso nos impede de ver possibilidades lindas. Quando a gente solta, respira, aceita, pede auxílio para ver o melhor, não achando alguém para apontar, você começa a ver coisas tão maravilhosas, tão abençoadas, tão incríveis, que eu não carreguei as dores das coisas que meu pai escolheu fazer. Mas eu fui anos largando. Eu carrego as coisas boas que ele tem. Todo mundo neste planeta tem coisas boas. Mesmo que seja a capacidade de organizar frases, sabe? Mas todo mundo tem. Quando a gente está na indignação, a gente só vê o que tem de ruim. E quando a gente só vê o que tem de ruim, a gente dá para o universo matéria-prima para criar sombras. E se nós somos co-criadores da nossa realidade, que matéria nós estamos entregando para criar a nossa realidade quando estamos indignados? Se a gente é capaz de ver as coisas boas, a gente entrega uma nova matéria-prima. E ali, por um passe de mágica, muitas coisas podem ser
reformuladas. Quando nós estamos felizes, o Kleber, eu preferia que você falasse isso. Quando a gente está feliz, a gente não fica indignado. Pessoas felizes, eu coloquei essa frase para ela, né? A gente conversa um pouco antes das lives, a gente sempre conversa um pouco a respeito do que a gente vai falar, sobre o que a gente vai abordar. E eu coloquei, a gente faz alguns insights, a gente vê insights, a gente coloca um para o outro. É muito rico, né? Esse trabalho que a gente faz antes das lives. E eu coloquei a seguinte frase para ela: as pessoas felizes não se indignam. Então, por que as pessoas estão se indignando? As pessoas se indignam por vários motivos diferentes. Hoje é por um resultado de uma eleição, amanhã é porque o time perdeu, amanhã é porque o chefe brigou, amanhã é porque aconteceu algo num país distante do Brasil, mas aquilo indigna, você ficou indignado porque... Então, na verdade, essa sequência de indignações demonstram que você precisa olhar para si mesmo. Por que você está se indignando com tudo? Por que tudo está te incomodando? Porque assim, quando a gente está feliz, a gente não absorve essas coisas. A gente entende, a gente aceita, a gente percebe, olha e libera. Porque aquilo não é seu. E outra coisa, escolhas, a gente escolhe só por nós mesmos. A gente não escolhe para os outros. Então, a frustração, a falsa expectativa, a frustração da expectativa é quando você cria no outro que ele escolhe o mesmo que você. Quem escolhe é você. A gente não influencia a escolha do outro. Então, quando você não consegue... foi o que a Ana Paula falou no começo da live. A gente não está aqui para convencer ninguém. A gente está aqui para dar informação. Você reflete e escolhe o que você quer para a sua vida. Mas a grande verdade é essa. Você não escolhe pelo outro. Você escolhe por você. Quando a gente colocar isso e perceber que só a gente escolhe, só a gente muda, só a gente consegue ter outra percepção sobre os fatos... Você percebe que isso é um lado muito positivo. Já que é para ver as coisas positivas, você é responsável. Só depende de você. Não depende do outro, não depende de fora, depende de dentro. O mundo é igual. O mundo vai para todos, mas a forma como você enxerga é pessoal. É como está teu estado de espírito, é como está tua felicidade. Então isso cria um círculo virtuoso. Você começa a habituar, a acostumar a ver as coisas de forma diferente. Agora, nem todos conseguem hoje fazer isso. Mas se você não consegue, precisa treinar. Se você não consegue, porque o que a Ana Paula fez, né, com relação do pai dela, e eu peguei grande parte dessa história, eu estava presente e percebi o quanto ela trabalhou, o quanto ela conseguiu superar, e hoje ela realmente, tudo que ela fala é verdadeiro, ela realmente ama o pai dela e entende quão importante ele foi para a vida dela, e os fatos que não foram positivos ela aceitou e trouxe o que era de melhor em tudo. Esses aprendizados foi um trabalho que ela fez com ela. É o autoconhecimento. Por isso que a gente propôs essas lives do autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você consegue se equilibrar perante os fatos, mais integrados com vocês mesmos vocês ficam, mais vocês se conhecem, mais vocês aprendem a lidar com as situações. Esse é o grande propósito disso. Você consegue. A Luísa colocou aqui, seriam desculpas para não olhar para si? Pode ser. Então, sim, Pode são ser. véus, Sim, são sim. ilusões, né? De não olhar para nós, de não olhar para o melhor daquela situação, de não olhar para o melhor do outro. A gente fala tanto, né? Se a gente fala em Deus divino, religião, religiosidade, espiritualidade, o que quer que seja que se use o nome, todo mundo tem uma mesma fala. Nós queremos ser felizes e um mundo melhor. A gente só consegue ser feliz e ter um mundo melhor se a gente começar a olhar para o melhor que tem no mundo, para o melhor que tem no outro, para o melhor que tem naquela situação. Se eu não consigo ver o melhor, só consigo ver o pior, eu vou criar apenas a necessidade de ver o pior. Uhum. Mesmo quando algo é diferente da minha expectativa. Então, meu pai foi um pai tão fantástico durante tantos anos na minha vida, que eu acho que foi por isso que foi tão difícil para mim aceitar que ele estava diferente, tinha mudado, tinha se distraído. Eu sempre uso esse termo, né? Se distraiu dele mesmo, porque ele não se distraiu de mim. Ele se distraiu dele mesmo. Então, muitas pessoas estão se distraindo de si mesmas.
se distraindo de si mesmas, olhando para outras situações e criando conflitos onde na verdade são só opiniões diferentes. Só isso. Eu e meu pai tínhamos opiniões diferentes da vida. Eu acreditava que o conceito de família era aquele que ele tinha me dado a princípio, era aquele que deveria continuar. E ele deveria continuar agindo daquela maneira. Em determinado momento nós tivemos uma divergência de opiniões. Ele acreditou que aquele caminho que ele estava escolhendo que era o melhor. Claro que às vezes a gente olha e fala assim, puxa, mas a vida mostra o resultado dele, o sofrimento dele. Mas isso é um aprendizado que foi o que ele escolheu. E esse é o aprendizado que eu estou escolhendo. Então eu posso, pessoas que vivem a mesma situação, podem olhar a vida de uma maneira totalmente diferente. Eu nunca me lembro uma grande amiga minha, querida, que do mundo quântico aí, né? Que um dia conversando comigo e tal, e eu citei pra ela, eu vou pra tal cidade. Fulana mudou pra tal cidade. Eu, que legal, cidade que meu pai mora. Ela, você vai lá encontrá-la quando for ver seu pai? E eu falei, não vou, porque eu não visito meu pai, eu não falo com meu pai há alguns anos, a gente não tem conexão. E ela virou pra mim e falou, não acredito, uma pessoa tão leve como você, tão espiritualizada, com tanta, né, que dá tantos conselhos para as pessoas, não fala com o seu pai? E aí eu olhei para ela e abri um grande sorriso e falei para ela assim, se eu contasse tudo o que aconteceu, algumas pessoas diriam assim, não acredito que você continuou falando com seu pai durante tantos anos. Tudo é a forma como a gente vê. Tudo é a forma como o outro te julga. Tudo é a forma como você recebe o julgamento. Sim. Tudo é a forma como você olha o melhor. E essa minha querida amiga, depois quis saber a história, e eu falei, em um outro momento. E quando ela soube, assistindo uma live, uma vez que eu contei algumas coisas, ela falou, mas você nunca falou isso, porque isso não é importante. Importante é que o meu pai me trouxe a vida, me trouxe tanta coisa boa, e me traz todos os dias. Importante é para onde a gente olha. Importante é também a oportunidade que a gente dá para o outro. Eu dei muitas para ele. Até no último segundo eu fui lá com todo o meu coração aberto. E mais uma oportunidade, porque as oportunidades eram para mim. Então, quando a gente tem uma opinião diferente de alguém e aquilo foi de uma outra forma, se eu acolho e aguardo e me abro para novas ações e novos olhares, podem se abrir novas oportunidades e podem vir benefícios para todo o planeta Terra, para todo um país, para toda uma família, para todo um núcleo. Só porque você se permitiu um pouquinho respirar, sair da indignação e se permitir ser feliz. Porque a gente pode ser feliz com coisas enormes, com coisas pequenas e com coisas que parecem pequenas e são muito grandes. E andar de mão dada com as pessoas do nosso país, da nossa família, quando é possível, sendo amigo daqueles que têm opiniões diferentes da gente. Isso é tão rico, e isso é tão bom, tão bondoso, e tão benéfico, e tão amoroso, que se realmente a gente entra no mundo de regeneração e de transformação planetária que a gente tanto busca. Então hoje nós falamos sobre isso, sobre a indignação. A gente sempre gosta de falar sobre crenças e falar sobre abundância. Então é importante, eu vou deixar aqui para vocês, que a indignação, ela também cria escassez. A indignação também impede da gente ter recursos materiais e financeiros, porque a indignação gasta muita energia. Muita energia. E onde a gente coloca a nossa energia, onde nós criamos. E se eu estou colocando energia na indignação, eu paro de criar abundância e novas oportunidades. E o Brasil é um país de oportunidades. A família é um lugar de oportunidades. A sua vida é uma das maiores oportunidades
que você tem. Aproveite-a e não se indigne. Não vale a pena por nada nem por ninguém. E claro, eu vou agora estar sempre falando para vocês de alguns dos nossos eventos. Nós temos amanhã o evento que se chama Maestria dos 11. Toda vez que vocês ouvirem ou verem um folder chamado Maestria dos 11, quer dizer que é R$11 para participar. Amanhã nós vamos trabalhar com a energia dos ancestrais, um processo meditativo em prol da honra dos nossos ancestrais e de todos aqueles que partiram e finalizaram o seu ciclo antes de nós. Porque dia 2 é dia de finados, é dia de honrar quem foi antes e honrar quem veio primeiro. Então, quem desejar participar, me manda um direct, me manda um WhatsApp, que ainda dá tempo. Você vai participar ao vivo no Zoom, no grupo fechado, e vai poder receber a meditação para você poder ouvir e praticar durante todo o dia 2 depois. Também vou deixar uma palavrinha para vocês lembrarem, que é um evento que a gente já fez 2 vezes e que esse ano nós vamos ter novamente, chamado Co-Crie e Manifeste, que é onde nós testamos crenças que impedem as nossas criações de maneira mais fluídica e principalmente são processos meditativos e processos de liberação que nós vamos fazendo. Estava indignada na hora que você mandou o convite, grata pelo chacoalhão. Não é um chacoalhão, é para nós treinarmos em nós mesmos, nós somos um só. Quando cada ser sente algo, a gente sente também. Então a gente precisa ser a contribuição para andarmos de mãos dadas, esse é o objetivo. Então eu falei para vocês, guarde o nome Co-Crie e Manifeste. E guarde aí um evento que a gente vai ter, que é Liberando 12 Véus de Ilusão. Ou 12 Véus de Ilusões, é isso? 12 véus de ilusões, 12 véus de ilusão, 12 véus de ilusão. Uai, olha, ele que corrige meus textos. E quando aparece erro, é porque ele não deu tempo de corrigir, eu escrevo muita coisa. Eu também erro. Então guarde. Nós temos muitos eventos, muitos. Mas esses 3 em presença são uma contribuição. E nós teremos evento da Maestria dos 11 em dezembro, que já vou adiantar para vocês, o tema vai ser Eu versus 2023. Uau! Uau! Então é bem importante a gente tirar véus de ilusão para criar um 2023 melhor e para participar do Co-Crie Manifeste e testar nossas crenças. Um beijo no coração de vocês, que as bênçãos do divino e todo o amor incondicional esteja nas suas casas, nos seus lares, que um anjo guardião repleto de luz, de presença e de gratidão esteja aí com você. E que aquele amigo que tem uma opinião diferente de você e que você o ama, que você se lembre de mandar uma mensagem para ele depois da nossa live. Porque isso que a gente tem, das pessoas que a gente ama, a gente não perde nem quando elas se vão. Por isso que a gente vai se encontrar amanhã. Se for possível, pessoalmente, dê um abraço. Troque a ocitocina, você vai ver a diferença. A diferença. Forte abraço para vocês, sem nenhuma indignação, totalmente felizes por estarmos aqui e até breve. Tchau, tchau. Gratidão por nos acompanhar mais uma vez.